Olá, amigos. É uma alegria participarmos uma vez mais do programa Jesus, Luz de Nossas Almas. Vamos rogar ao nosso Mestre Jesus o seu apoio, o seu amparo, para que a atividade de hoje transcorra em clima de muita paz, harmonia e de bom aproveitamento para todos nós. Hoje o tema que vamos abordar é o capítulo 6 do livro Há Flores no Caminho, da nossa benfeitora Amélia Rodrigues. Esse capítulo tem o título Por Amor a Jesus. E a benfeitora começa, como sempre, de forma poética, dizendo que aquele dia tinha sido muito estafante na Casa do Caminho. As atividades tiveram início pela manhã, com atendimento de enfermos, e terminaram noite adentro, com alguns obsidiados que chegavam perto da loucura. Era uma época do ano muito quente, ardente mesmo, e a temperatura amolentava até mesmo aqueles que eram mais fortes fisicamente. Conhecida nos arredores como o Albergue do Amor e o Recanto da Esperança, a Casa do Caminho era o local de todos os desafortunados, de todas e variadas procedências. O exemplo desses trabalhadores era Jesus e a sua bondade infinita. E então essa casa fora erguida por Pedro e mais alguns companheiros dedicados ali à margem da estrada, entre Jerusalém e Jopa. E era uma casa construída assim de forma simples, digamos até rústica. Tinha uma peça principal que era destinada para as reuniões, para o estudo da palavra do Senhor e também para assistência aos doentes que podiam se movimentar. E depois, atrás, foram anexados outros compartimentos para abrigar crianças que eram deixadas ali por sua família, ou então idosos, desvalidos, que também abandonados por seus familiares impiedosos. Reunia-se ali, naquele local de socorro, gente de má vida, que eles chamavam de má vida, com outras pessoas virtuosas, que tinham de suportar aquelas consideradas de má vida. Rancenianos, alienados mentais, ociosos, exploradores, então, pessoas de todos os matizes. E os recursos eram poucos, eram escassos. Repartia-se então o pão entre eles, e Jesus era uma presença psíquica constante, né, dando inspiração, dando amor, não deixando os trabalhadores desanimar. Estevão era um daqueles que ajudava, né, a socorrer ali os que procuravam a Casa do Caminho, tanto quanto a fazer as pregações, as preleções. E justamente por isso ele foi apedrejado, como todos nós conhecemos a história, né? Pelo crime de ser fiel a Jesus, não renunciar a tudo que ele ensinava ali na Casa do Caminho. E hoje mesmo nós temos em várias partes do nosso estado, do nosso Brasil, as chamadas Casas do Caminho, embora com outros nomes. Nós temos a Mansão do Caminho lá em Salvador, fundada por Divaldo Franco e Nilson Pereira. Nós temos o Jardim das Oliveiras em Belém do Pará. Nós temos o Remanso Fraterno em Niterói. Nós temos a Messe de Amor em Ponta Grossa, que está completando agora, não é? 48 anos de existência no próximo mês de maio. E então
Então a benfeitora diz que, nada obstante houvesse também poucos cooperadores, né, as pessoas não tinham nenhuma preocupação, nenhum pejo em descarregar sobre os ombros desses operários de Jesus todas as cruzes e problemas que encontravam, encaminhando os aflitos e necessitados do caminho. Então chegava gente ali direto, a todo momento. E a mentora comenta que isso sempre acontecerá entre os homens, né? Aquelas pessoas que não estão assim comprometidas com a solidariedade encaminharão para os lidadores da Boa Nova todos os sofredores, novas cotas de sofrimento, né? Indiferentes, então, à angústia e ao cansaço dessas pessoas. Eu me recordo que com o Divaldo Franco acontecia o mesmo lá na Mansão do Caminho. Todos enviavam os necessitados lá para que o Divaldo os atendesse, até mesmo os padres. Há histórias nesse sentido. Os padres, quando viam assim os mais necessitados, que a igreja não conseguia dar socorro, enviava lá para o Divaldo. Divaldo, certa feita, cansado que estava, não quis atender uma pessoa que chegou pedindo-lhe para pagar a sua conta de luz que estava cortada, e nisso Joana lhe apareceu e disse: mas por que não, né, mentalmente, por que você não vai ajudar? Ah, minha irmã, mas eu não tenho condições. Tem sim, tenho, a importância pequena ali no caixa, era parece que R$30. E daí Joana lembrou a Divaldo: Divaldo, Jesus só tem 2 listas. Uma delas é das pessoas que podem ajudar, e a outra é das pessoas que precisam de ajuda. Por enquanto você está naquela lista das pessoas que podem ajudar, mas você está lá na rabeira. Se você quiser, nós podemos mudar você de lista e você vai para a lista dos que precisam de ajuda. O que é que você prefere? Aí, Divaldo: não, minha irmã, deixa aí, não, vamos continuar por aí. Então é melhor quando a gente está fazendo parte dessa lista, né, em que a gente pode ajudar. Porque aí os espíritos veem a pessoa necessitada e encaminham: olha, vá lá falar com fulano, vá lá no local tal, vá procurar socorro lá. Então, enquanto a gente está podendo ajudar, é melhor do que quando a gente precisa de ajuda. E prossegue a benfeitora nessa lição tão linda, né, por amor a Jesus, dizendo que aquela temporada ela se assinalava por dores muito grandes. Criancinhas órfãos, os idosos desvalidos, enfermos de toda ordem, chegavam a cada hora e Pedro nunca se escusava de recebê-las. Pedro tinha um amor muito grande e nunca dizia não, né? Aquele Pedro a quem Jesus confiou a continuidade da tarefa, né? Ele que respondia por aquela casa de caridade. Então, mesmo assim, os trabalhos não se desenrolavam em um ambiente de plena tranquilidade. Amélia Rodrigues diz que medravam aqui e ali suspeitas infundadas, incompreensões que se instalavam ali entre os colaboradores a respeito do Pedro, a respeito do velho pescador. Ele muitas vezes se sentia praticamente sozinho, para atender aquele grande número de necessitados e dos grupos sucessivos que chegavam todo dia pedindo apoio e recolhimento. Então, era um companheiro que vinha lá e chamava a atenção de Pedro, acusando que ele estava abusando da caridade. Chegava um outro companheiro lá de Pedro e censurava pelo tempo que ele gastava com os leprosos, dizendo que ele tinha que encaminhar os leprosos lá para o Vale dos Imundos, em Jerusalém. O outro se queixava da falta de oportunidade para
os diálogos evangélicos, porque Simão estava sempre às voltas com os doentes, necessitados, e não tinha mais tempo para conversar com os companheiros. E aí, muitos afirmavam que a casa não sobreviveria muito tempo naquelas condições, porque se continuasse atendendo todo mundo daquele jeito, logo o Sinédrio mandaria fechá-la, porque, além do mais, recolhia ali mulheres de vida equivocada, publicamente conhecidas. E Simão ouvia todas essas admoestações, essas ingratidões, esses sarcasmos que eram proferidos, alguns ainda em silêncio, né, mas com aquele olhar de reprovação dos seus companheiros ali de luta. E então os próprios companheiros muitas vezes o tinham ainda na conta de covarde, né? E faziam questão de lembrar que ele havia negado Jesus, e de fato ele nunca se livrou dessa pecha de ter negado o Mestre 3 vezes. Então os amigos mostraram desagrado diante dessa programação pesada que Pedro se impunha, e porque ele mesmo fazia isso desde manhã até a noite. Então ele era um exemplo, né? E era como se fosse um convite sem palavras para que os demais também trabalhassem como ele, né? Com forças dilatadas ali na ação da caridade. Então, vejam só, até mesmo naquela casa abençoada, era como se o mal se instalasse e conspirasse contra o bem. Uma casa tão profundos méritos pela caridade que esparzia. Mas Pedro não se deixava, então, intoxicar, né, se contaminar pelos vapores da intriga, da maledicência, nem dessas conversas menos produtivas. Ele trabalhava e nada respondia, não se defendia. Mas o tempo foi passando e Pedro também foi tendo um desgaste físico, um desgaste mental, como qualquer um de nós tem quando trabalha demais. E ele foi, sem perceber, deixando que se instalasse no seu coração o vírus do desânimo. E de vez em quando se sentia mal, aquele mal-estar, e saudoso da presença de Jesus. Gostaria que Jesus estivesse ali, próximo, para ele poder fruir da companhia do Mestre. E numa determinada ocasião em que se fazia mais silencioso aquele pavilhão ali, onde os doentes então haviam se aquietado para descansar, Simão se assentou sob a sombra de uma figueira esparramada ali no pátio interno da Casa do Caminho, e ali se recolheu em meditação e uma prece profunda. Eu me lembrei do abacateiro, aquele abacateiro em que Chico se refugiava nas tardes de sábado para fugir do calor, e ali é poder atender, não é, com um dinheirinho, com um pão, com um abraço, com um beijo na mão de todas aquelas mães, de todas aquelas mulheres, de todas aquelas crianças que iam atrás dele ali na vila do Pássaro Preto. Então, ali então ficou Pedro em meditação e prece até que a noite chegou. E o discípulo ficou repassando mentalmente as cenas da sua convivência com Jesus, lembrando desde o primeiro encontro com o Mestre, ali à beira do mar, até o último contato que teve com ele, pouco antes da crucificação. E parece que aquilo tomava vida. Ele, como que se estivesse revivendo tudo aquilo, né? As lembranças
nítidas daquele convívio com Jesus fizeram com que grossas lágrimas rolassem dos olhos do trabalhador cansado. É claro que Pedro já havia dito que daria até a vida pelo Senhor, mas ele não entendia então por que agora, naquele momento, uma fraqueza o atacava, o martirizava. E aí ele estava ali chorando e pensando e meditando, quando viu Jesus, aquela transparência do Mestre à sua frente. O Mestre apareceu ali, não é? Transparente e belo, e Pedro desejou então traduzir como ele estava feliz naquela hora, júbilo, né? Mas o olhar suave, tranquilo do Mestre dulcificou, penetrou, harmonizando o discípulo, o velho trabalhador. Então Pedro não queria perder, não é, aquela oportunidade excepcional, e ele logo foi dizendo para o Mestre das dificuldades que estava enfrentando lá na casa do caminho. Recordou-se então de cada uma daquelas passagens e em breves palavras expôs todo as suas dores, as admoestações que recebia dos companheiros de trabalho, e explicou por que estava triste, como se o Mestre Jesus já não soubesse. Então ele falou que não são as pessoas estranhas, Senhor, que me criam impedimentos para o trabalho, mas sim os amigos, os cooperadores, aqueles que renteiam comigo. E aí a gente lembra, né, que até hoje é assim, em todos os núcleos de trabalho cristão, em todos os lugares, porque os próprios trabalhadores, voluntários que são pessoas cheias de problemas também. Temos as nossas dificuldades, os nossos nós, as nossas encrencas, que muitas vezes nós trazemos para o local do trabalho cristão, do trabalho espírita. E com isso a gente dificulta o andamento da obra que a gente se entrega. Mas o Pedro então falou: quando a perseguição vem de fora, Jesus, das pessoas que não nos conhecem, é mais fácil compreendê-los e desculpá-los. Mas quando vem daquelas pessoas que convivem conosco, que participam da nossa fé, do nosso ideal, que comungam os mesmos objetivos, isso entristece e dói demais. A garganta dele estava estrangulada pela emoção, né? E o Senhor, então, querendo pacificar a alma do seu discípulo fiel, lhe disse: Pedro, o que é um vaso delicado antes de tomar forma? Aí Pedro respondeu: bom, é uma argila comum, Senhor. Muito bem, Pedro. E a estátua? A estátua perfeita, antes do esforço e da dedicação do artista, o que ela é? Daí o Pedro respondeu: bom, é uma pedra bruta, Senhor. Tens razão, disse o Mestre. É bem isso. Sem o trabalho consciente, nem a arte do oleiro, o vaso não teria se formado, permanecendo como uma argila, um barro úmido unicamente. Não fosse a paciência e a habilidade do escultor, a pedra também permaneceria grosseira e não traria ao nosso conhecimento a estátua maravilhosa que lá permanece, né, enrustida naquele bloco. Então, o Mestre fez uma pausa para que Pedro absorvesse o impacto daquela revelação, daquela comparação, e depois o Mestre prosseguiu: Pedro, os homens são assim, Pedro. Da mesma forma como a argila
bruta ou a pedra grosseira, os homens aguardam que as pessoas que têm nobres ideais plasmem beleza e forma, delicadeza e utilidade, vencendo então as suas resistências a golpes de muita paciência, de muita perseverança, de fé, até que atinjam os objetivos para os quais foram criados pelo nosso amoroso Pai. Então, Pedro, se você relegar esses companheiros à própria ignorância deles, será mantê-los na inutilidade. Permanecerão para sempre como argila comum e como uma pedra bruta. Então, Pedro, o trabalho que nos cumpre ao servidor fiel é compreender a situação, compreender o degrau em que esses cooperadores estagiam, compreender esse processo de aperfeiçoamento de cada um, que é lento, e compará-los, mesmo que eles se neguem às nossas mãos plasmadoras de bênçãos. Além disso, Pedro, convém a gente considerar que esses cooperadores difíceis de hoje são aquilo que você já foi ontem. Então o tempo e o amor de Deus cuidaram de ti, através de outras pessoas que te alcançaram, tiveram paciência contigo, cabendo agora a ti a tarefa de cuidar deles, para que possam chegar até o ponto onde tu te encontras. Então, puxa, aquilo fez com que Pedro parasse para refletir. Ele mesmo lá atrás já dera tanto problema para outras pessoas, não é? Então ele agora estava no dever de ajudar aqueles que tinham menos que ele, aqueles que tinham menos paciência que eles, menos capacidade de trabalho, menos compreensão. Então o mestre parou um pouquinho e, para que Pedro pudesse absorver, né, o conteúdo das suas palavras, e depois continuou. Pedro, se nós não exercitarmos o amor e a caridade com aqueles com os quais nós convivemos, como que nós vamos provar o nosso valor quando formos chamados a tolerar e a suportar os que nos são desconhecidos? Então o mestre disse, temos que primeiro suportar aqueles que nos estão próximos, aqueles que convivem conosco. É ali que nós provamos o nosso valor. E isso nos prepara para tolerar e suportar os outros, os lá de fora, os que nos são desconhecidos. E o mestre ainda continua. Se não nos for possível perseverar com os que jazem no desânimo e nos dificultam a marcha, qual será o nosso comportamento em relação aos que se obstinam contra os nossos propósitos? Aqueles que querem derrubar os nossos propósitos. Então o mestre mostrou a diferença. Estes aqui causam problemas, mas comungam dos nossos mesmos objetivos, têm o nosso mesmo ideal, professam a nossa mesma fé, estão do nosso lado. E daí, como é que nós vamos fazer? Qual será o nosso comportamento em relação àqueles que estão contra nós, aqueles que querem derrubar, destruir tudo o que estamos fazendo? O mestre mostrou. É necessário, então, Pedro, modificar a sua visão diante dos corações enfermos, né, e as mentes ainda incompreensíveis dos que constituem os nossos amigos, porque a gente gostaria que eles estivessem em outro degrau de entendimento, em outra situação evolutiva, mas não estão, né? E aí a gente lembra perfeitamente daquela passagem de Gesiel, mais tarde, quando ele foi levado ao sinédrio, condenado, apedrejado, e ele se lembrou de Jesus,
que mesmo na hora da crucificação ainda pediu, né? Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. E aí Gesiel, que era o nosso Estevão, no livro Paulo e Estevão, ainda pediu a Jesus: Jesus, não lhe imputes este pecado, referindo-se a Paulo. E depois Gesiel, o Estevão, ainda teve a grandeza de se tornar o mentor de Paulo. Quanta grandeza, né, nesse espírito que também cultivou ali ao lado de Pedro esse seu grande amor. E aí, voltando a Jesus, ele continuou dizendo: auxiliemos então, Pedro, aos ingratos que estão ao nosso lado, as pessoas difíceis para conosco, e vamos nos treinar dessa maneira para cometimentos mais graves que nos aguardam no futuro, precedendo a nossa libertação gloriosa. Se nós não vencermos estes percalços agora, como podemos nos candidatar a propósitos mais elevados no futuro? E aí, Jesus se calou, e aí, devagarinho, a sua imagem abençoada foi se diluindo na noite, que estava quente, mas varrida ali por uma lufa de vento, uma brisa perfumada, salpicada ali de aroma das flores próximas. E Simão Pedro compreendeu aquela mensagem dirigida a ele. Ele levantou-se e, a partir dali, jamais se permitiu qualquer desânimo, qualquer queixa, fosse contra os companheiros de trabalho, fosse contra as pessoas que chegavam em busca de socorro, compreendendo que esses companheiros da retaguarda de evolução eram necessários para o seu burilamento. E ele cumpriu com o seu dever até o momento da sua crucificação, lá em Roma, anos mais tarde, de cabeça para baixo, como ele pediu, porque ele não tinha o direito de ser crucificado tal como o nosso Mestre Jesus. E ele se deixou, então, crucificar por amor a Jesus. Esta é a bela passagem do livro Há Flores no Caminho, da nossa veneranda Amélia Rodrigues. Mas eu ainda desejo acrescentar mais um trechinho de um outro livro que é Antologia Mediúnica do Natal, que mostra que, resumidamente, Simão Pedro estava se dirigindo à crucificação, como eu mencionei há pouco, né? Ele seria crucificado de cabeça para baixo, e nesse momento, de novo, sentia a falta da companhia de Jesus. Então, mal ele sentiu que estava sendo pregado ali na cruz. As horas passavam e, embora ali crucificado, Simão resistia, né? Não deixava a vida. E aí um soldado, querendo apressar-lhe a morte, lança-lhe na sua cabeça uma pedra enorme que faz jorrar o sangue e apressa a morte do discípulo fiel de Jesus. E nesse momento, Jesus vem então, socorre, vem buscar Pedro e permanece uma semana ao seu lado, num local de repouso. E Jesus lhe diz: Simão, descanse à vontade. E quanto a mim, enquanto houver uma lágrima no mundo, eu jamais descansarei. Quanto a mim, Simão, enquanto houver uma lágrima no mundo, eu jamais descansarei. E é isso que nós vemos até hoje. Nosso Mestre está sempre ao nosso lado, colocando um bálsamo ao lado das nossas dores, para curar as nossas feridas, para nos dar a lição de esperança, de amor,
de fé no futuro. E ainda está lá no livro Antologia Mediúnica do Natal, que mais tarde, em espírito, Simão vai com Jesus a uma região onde os cristãos estavam sendo trucidados. Aquela ânsia que tinha do extermínio dos cristãos nas arenas, em todos os lugares. E ali eles viram aquele soldado que apedrejara Pedro com uma pedra, né, arremessando-lhe na cabeça. Ele estava ali, aquele soldado, arrependido, com um filhinho nos braços, um filho doente, ajoelhado junto ao túmulo de Pedro, suplicando ajuda, arrependido. O exemplo de Pedro servira para modificar também o coração até então endurecido desse soldado. Então, queridos amigos, esta é a lição muito bonita de hoje, que está lá no livro Há Flores no Caminho, mostrando a saga de Pedro, esse Pedro profundamente humano, muito parecido conosco, cabeça dura, mas que por amor a Jesus se transformou. Foi o grande baluarte ali da Casa do Caminho e teve a sua vida inteiramente transformada depois que conheceu Jesus. Então, que fique para nós o seu exemplo, né, de paciência, de trabalho, de perseverança, de caridade. Que todos nós, aqui da Messe de Amor, que é este recanto de paz e de aconchego, é a nossa Casa do Caminho, aqui na cidade de Ponta Grossa, onde nós recebemos muitas vezes a dificuldade dos companheiros no trabalho diário, ou a incompreensão de outras pessoas que nos negam apoio e socorro, ou ainda as dificuldades daqueles que aqui vêm, né? Então, que reconhecemos que todos somos enfermos de alguma forma, necessitados do amor de Jesus e dessa paciência que Jesus ensinou a Pedro, né? Se não for possível a gente perseverar no caminho com aqueles que compartilham dos nossos objetivos, qual será o nosso comportamento em relação àqueles que são contra nós? Então, tudo isso são reflexões para que nós façamos e possamos trazer o nosso melhor no trabalho que fizermos, em nome de Jesus, por amor a Jesus. Então, que Jesus, nosso divino amigo, permaneça conosco, permaneça no nosso coração, agora e sempre, e com todos vocês durante essa semana também. Queridos amigos, muito obrigado pela presença e por estarmos juntos mais uma vez. Fiquem com Deus.